Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de trocas, de negociações orgânicas para a partir dessa negociação orgânica, dessa química a partir de imposições sobre a célula e os ambientes celulares, sobre os artifícios que temperam ou destemperam as células. A gente vai ter uma regência, uma fórmula de negociar a partir do meio e da insistência de desmeiar o meio a partir do investimento, né? E aí o que acontece? O investimento é o núcleo celular, né? Falando da bioquímica, o núcleo celular, ele é o maestro, ele é o que rege a organização do desencadeamento dos impulsos de desequilíbrios na célula. E esses desimpulsos de desequilíbrio não são só energias na forma como a gente assente, né? São moléculas, são transporte ativos e passivos de moléculas. São diferenciações, momentos de diferenciações para a célula são responsabilidades do núcleo celular contrair sobre essa mudança de momento a organização mais precisa, mais útil para aquela célula se manter em estado de equilíbrio sobre a sua estrutura e sua função. Bom, então para que isso aconteça, as negociações elas partem dos valores que a célula tem em emprego desse status de localização e sobre esse status de sofrer impulsos de moléculas, né, que entram e saem, que mudam seu estado de equilíbrio molecular, do seu estado de equilíbrio celular. E preocupando com isso, e se organizando por isso, e se impondo disso, ela faz negócios, e um desses negócios que ela faz é a proteína. Então, para civilizar processos que ativam ela em atividades superiores e desafinam ela, desafiando ela sobre essa desafinação, o regente, o maestro, o núcleo celular, ele se ampara dessa alta atividade celular e negocia investimentos que seriam para outras organelas, para outros fatores de diferenciação, para negociar, fazer negócios de proteínas, para desenvolver proteínas que vão desenvolver bases para essa relatividade, para essa atividade que se mostrou uma vez superior ao processamento dessa célula, a acepção, a regência, né, ao lado secretor dessa célula, né? Ou seja, a recepção dessa célula frente a esse estímulo, a essa atividade. E organizando as proteínas, ela consegue desenvolver progressivamente
proteínas, cordas nessas acordas que se rebentaram frente a essa autoatividade. Então, proteínas são negócios celulares, são negociações celulares para manter o órgão, as células, em melhor desempenho sobre impulsos de algum serviço ou de serviço. Então, o tempo todo, até que o nosso organismo se adapte, nós estamos desenvolvendo negociações para promover estabilidade, equilíbrio celular sobre as altas atividades que ainda não se formaram adaptações, né? Então isso é um lado científico que está sendo descrito pela ciência, que é observado pelos organismos já há muito tempo e que corrobora para aquilo que a gente chama de evolução das espécies. É a capacitância de produzir proteínas cada vez mais, digamos, lapidadas, com mais extratos lógicos para se indexar, para negociar com as localizações mais empreendidas sobre esse sentido das atividades celulares, sobre esse sentido de adaptação sobre os controles de impulso. É aí que a gente consegue ver o maestro interior desinteriorizando o poder da arte, da revelação, da qualidade de gestão dos seres humanos sobre uma tarefa, né? Sobre algo que a gente considera resolução de qualidade, né? São impressões finas. Bom, então toda essa desescala, que é natural, porém está sendo descrita pela ciência já há alguns anos, pelo repertório dos estudos acadêmicos e laboratoriais e da utilização de ferramentas com probabilidade de qualidade sobre essa descrição científica, né? Que é o artigo, é a resolução, é a comparação, é os testes, tem revelado para nós o poder da negociação dessas estruturas, né? Dessas estruturas químicas. E hoje a gente então vai falar das proteínas, porque elas estão em todas as indexações que nosso organismo tende a comemorar, a investir, a resolver, a praticar, né? Então, qualquer coisa que vai te colocar em uma diferenciação vai te fazer negociar uma nova proteína. Qualquer coisa que vai te fazer renovar, treinar algo, vai fazer com que você ateste a proteína já criada para ver se ela precisa de investimento superior, né? Ou até mesmo atualização proteica. Bom, então vamos lá, vamos falar dessa parte da bioquímica que generosamente descreve para nós proteínas. Então, uma coisa que a gente tem em sensação, né? A sensação, ela é uma abstração do organismo. E nesse momento de abstração do organismo, o organismo ele quer segurança, né? Por quê? Uma reação insegura, ela é muito curta,
ela é desequilibrada, ela é curta, desequilibrada, ela não se mantém, né? Ela arrebenta fácil. Isso é a luz da insegurança, daquilo que é inseguro para o organismo. Agora, o que é seguro para o organismo é permanente, consegue ser consertado, consegue ser equilibrado, né? Se mantém, não arrebenta fácil, é conhecido, né? Então a gente tem dentro das sensações realmente essa luta entre a segurança versus a insegurança. E cara, querendo ou não, tudo na vida, por mais seguro que seja, pode se tornar inseguro. Querendo ou não, a gente está sempre navegando entre o eixo de trabalhar o diagnóstico dessa função orgânica. Esse é o eixo de uma célula. É o sim e o não para a célula. Essa é a sinalização celular que a célula trabalha sobre a sua individualidade. E sabe como que ela trabalha nessa individualidade? Negociando. A célula, o céu do seu organismo, a célula, ela negocia. Negocia por sentido da mente. Por sentido na mente. E aí, o que é a mente? A mente é a descarga localizada. Mente, semente no organismo, mente é a descarga localizada. O que é a descarga localizada? É aonde que está em movimento, aonde que está em operação, aonde que está em sensação. Então, isso é o crédito, é a troca de crédito, é a negociação, é o trabalho do organismo. É a negociação da célula por sentido, porcentagem, mantido ou desmantido na mente. Porque a partir do momento que você tem um impulso que faz X sensação, o dobro desse impulso vai fazer 2x sensação. Mas a gente precisa de ver o que é 1x e o que é 2x no organismo, né? Sobre um plano, porque a gente tem vários planos ergonômicos do organismo trabalhar. Então aí a gente tem a artificialidade da terminologia trabalhada. Chama-se medicina do trabalho também. Ou segurança do trabalho, ou sensação do trabalho. Tudo é negociação. E quando a gente tem dificuldade para conversar com nós mesmos, a gente pede o médico para conversar com nós mesmos no sentido molecular, no sentido celular, no sentido de negociar com as células que estão sofrendo e sendo desavisados do sofrimento pela porcentagem de sentido na mente de descarga sinalizada pelos núcleos das células em localizações. E aí a gente consegue dizer: estou
com dor de X. E esse X pode ser a área em que o médico vai investigar, né? Vai olhar com atenção. Eu estou com dor no estômago. Uai, o estômago ele tem, vamos pôr aqui, ó. O estômago ele tem essas células. Se você está com dor no estômago, você está com dor nessas células. E essas células elas se ligam a essas células, se ligam a esses hormônios e se ligam a esses pulsos cerebelares. E aí vai o médico pegar o carro dele e passar por essas vias para ver a sinalização ou a dessinalização que tem faltado. Quais são os acidentes ou as faltas de veicularização, né? Então, proteínas, elas partem de trocas responsáveis pela melhoria estrutural da responsabilidade de se manter sobre a ordem dos fluxos em preciosos, porque tudo que é precioso no organismo é ordenado pela sensação. Por isso, meu amigo, não tente não enganar a sua sensação, tente não mentir para a sua sensação, porque ela ajuda a manter tudo seguro, tudo em ordem, a casa em ordem. Ajuda a manter você, o seu organismo, a sua responsabilidade consigo mesmo em ordem de sensação. Porque essa ordem de sensação, ela é proporcional pela localização que o seu organismo precisa sobre a estrutura de negociar melhorias na saúde. Então, proteínas elas são essa base, né? Elas vão, a partir dessa negociação, vão serem trabalhadas, vão serem molecularmente criadas pelos núcleos celulares, pelos ribossomos, pelos complexos golgienses, pelos retículos endoplasmáticos, isso e aquilo, e vão ser carreados para localizações celulares ou até mesmo para os locais em que estão com falta e falta até mesmo de conseguir gerar proteínas. Então os que não estão vão lá, vão pegar os seus excessos e vão transportar para os locais que estão com dificuldade de criar as proteínas. Beleza? Então, proteínas. As proteínas são as macromoléculas orgânicas mais abundantes das células, fundamentais para a estrutura e função celular. Então, proteínas, macromoléculas. Função estrutural e fundamentais para estrutura e função. Estrutura e função. Por que estrutura e função? Imagina que a gente está com uma descarga de energia e ela tem a sua característica de descarga, né? Então a célula ela precisa de ter uma estrutura, né? Uma estrutura aqui, ó, para poder pelo menos suportar essa carga. Então, estrutura é o suporte e função é a reação encadeada pelo suporte pelo suporte. Então você tem uma característica aqui de pulso, caráter de pulso, e esse caráter de pulso ele vem aqui, ó, e quando ele vem ele é
digamos que recepcionado pela célula. Essa recepção desse pulso vai fazer algo assim pela célula, né? Sobre esse pulso. E aí esse movimento celular precisa de apoio para não desestabilizar a célula, né? Então esse apoio ele parte da proteína em função estrutural, e não só estrutural, mas essa estrutura ajuda de forma enérgica o pulso chegar e ganhar suporte de carga sobre as micromoléculas da célula, né? Ajuda as micromoléculas se manterem vivas, né? Se manterem em atenção colinérgica, né? Em processos químicos. Então é muito importante para a função e para estrutura. Elas são encontradas em todos os tipos de células e nos vírus. Elas são formadas por aminoácidos ligados entre si, unidos através de ligações peptídicas. Então, são aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Aminoácidos são moléculas orgânicas que possuem pelo menos um grupo amino, NH2. Então esse NH2 é uma placa, é um agrupamento que fala assim para o organismo: olha, está tudo bem, não precisa de pressão não. Então é mais ou menos isso, ó. NH2 não precisa de agir não, né? Pode ficar calmo. É mais ou menos isso, ó. Pode ficar animado. Você não precisa disso. Você tá tranquilo. Pode ficar animado. Não precisa de ficar em imprecisão não. Tá preciso. Tá preciso. Tá medido. Entendeu? Isso é a amina. Tá medido. Já tá pronto. Tem asfalto. Não tá vazando. Opa, não tá chovendo. Opa, tá chovendo. Entendeu? A amina ela é muito dependente. O agrupamento amina ele vai ser funcional por lógica de impulso concentrado em dúvida. Então isso aqui é uma resposta para uma concentração duvidada, né? Opa, eu posso relaxar? Sim ou não? Amina. Sim, pode relaxar sim. Né? É mais ou menos isso. E esse sim pode relaxar sim. Por que sim pode relaxar sim? Porque você está sim agido, né? Tá protein. Você tem. Para que reagir se você tem esse sinal de que tem já, né? Para que se o sinal de que tem já tá aí, né? Para que você vai, né? Então você precisa dessa proteína no sentido lógico, né? Mas o organismo, pro organismo, isso aqui é uma comunicação, é uma resposta de emborrachar a célula, né?
porque é como se a borracha ela conseguisse desviar o impulso. E aí, quando não tem borracha aqui e na célula tem, você vira a célula no sentido da onde a borracha pega, né? A célula ela tem o seu movimento, né? Então você consegue movimentar a célula a partir de músculo, de contração. Então se você está tendo um impulso aqui, só que aqui você está falando, aqui está sendo lesado pelo pulso, porque o pulso está fazendo você ficar pressionado, achando que não tem. Só que quando você vê uma imagem pensando assim, opa, tem sim. O que você faz? Você vai fazer uma contração orgânica e essa célula ela vai virar, ela vai fazer um movimento horário ou anti-horário e vai colocar esse pulso de chegada para bater num refletor celular, numa proteína celular. E aí o pulso ele vai ser refletido e ele não vai descarregar essa célula sobre o excesso dessa informação. Ele vai ser desviado porque tem uma proteína aqui, tem uma borrachinha aqui. Então você consegue criar essas borrachinhas, né, com várias dimensões, né, com várias dimensões, profundidades. Ou você consegue utilizar borrachinhas já criadas para o quê? Para fazer os desvios de imposição. Isso é proteção, isso são escudos borrachinégicos, né? Borrachinha, escudidas, né? São os escudos. A partir de uma contração você consegue proteína. Então aminoácidos eles vão ajudar a construir esse escudo. Esse Capitão América é um grupo amina e um grupo carboxila. Carboxila. Então, esse COOH em sua estrutura. O grupo carboxila, né? Ele é um movimento, ele é um agente movimentador de temperatura, né? Você tem uma dada resposta orgânica por temperatura. O carboxila ele ajuda a mudar a temperatura, entende? E aí você tem essa questão de mudança de temperatura precisa, né? Carboxila, se ele vai movimentar a temperatura, você tem como fazer a precisão da mudança. Então, quantos elos você precisa? É a granel, né? Gramas, granel, né? Quantos granéis, né? Quantas gramas, quantas unidades de medidas de granéis você precisa de carboxila para montar a sua proteína? Porque se for uma proteína com pouco carboxila, pode ser que ela não consiga se esquentar muito, ela não seja forte. Então uma proteína ela precisa ser resistente ao aumento de temperatura molecular, uma vez que ela é fibras, né? São fibras. Então você precisa de colocar nessas fibras, nesses tecidos, carboxila.
agrupamento carboxilo, para poder fazer com que a fibra fique resistente à movimentação de temperatura, à movimentação dos átomos, à recepção energética. Energética. Então tá aí outra diquinha. A gente tem um amino. Não precisa de não precisa de não, tá tranquilo. A gente tem a temperatura, os Celsius aqui, né? O carbono sobre O. Opa, resistiu. Opa, tô resistindo ainda. Opa, água aqui. Ajo aqui. Resisto aqui. Ajo aqui, resisto aqui. Então você pode... Na proteína a gente precisa ter pelo menos um amino e um carboxila e um radical. Só que olha só o que eu falei, pelo menos um. Por quê? Dependendo do atletismo da célula, em função em função progressiva de um estímulo, ela pode sim, sobre essa função progressiva de um estímulo, avisar ao núcleo para desproteinificar regentes para poder atualizar a informação, a qualidade dessa molécula proteica. Ou seja, ela pode criar uma proteína 2.0, 3.0. O que é isso? É uma proteína que influi na região, na reação de um local, de um radical, que possui outras proporções de amina e carboxila, né? E essas vão sendo, de certa forma, materializadas, utilizadas e afinadas pela utilidade molecular que elas resistem. Vão ser borrachas, e olha só, até parece mesmo, só que elas apagam e ficam com a marca do apagão, né? Então a gente tem a marca do apagão. Opa. Então, olha aí. Borracha é muito sério. É uma analogia muito séria, muito facilitante para entender o lado genérico de uma proteína em função celular. Entende? As proteínas são polímeros de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Uma ligação pré-peptídica é uma união do grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxila de outro aminoácido. Eles são as unidades fundamentais das proteínas. Todas as proteínas são formadas a partir da ligação sequencial de 20 aminoácidos. Opa, bacana. Alguns aminoácidos especiais podem estar presentes em alguns tipos de proteínas. Tá vendo? Ó? Olha o nome aqui, ó. Aminoácidos especiais. Então, a especialização de um aminoácido é dado pela modificação da sua estrutura química, das suas moléculas, do acréscimo ou decréscimo de algumas porcentagens de moléculas, né? As suas combinações. Composição das proteínas. Composição das proteínas. De peso molecular extremamente elevado, as proteínas são compostas por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, sendo que praticamente todas elas possuem enxofre. Então, aqui, ó. Peso molecular alto,
ok? Proteínas são compostas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, né? Enxofre. Elementos como ferro, zinco e cobre também podem estar presentes. Ferro, zinco e cobre. Então aqui a gente já tem uma especialização da proteína sobre a localização e o recurso de localização em status de proteína ela precisa ter. Todas as proteínas são formadas por um conjunto de 20 aminoácidos arranjados em sequências específicas variadas. Tipos de proteínas. Dependendo da sua função no organismo, as proteínas são classificadas em dois grupos. A gente tem as dinâmicas e as estruturais. E as estruturais. Esse tipo de proteína dinâmica realiza função como defesa do organismo, transporte de substâncias, catálise de reações, e controle do metabolismo. Já as proteínas estruturais, como o próprio nome indica, sua função principal é a estruturação das células e dos tecidos. Estrutura de células e tecidos. No corpo humano, o colágeno e a elastina são exemplos desse tipo de proteína. Exemplos: colágeno e queratina. Beleza. Tipos de proteína dinâmicas e estruturais. Estruturais, elas vão ter uma certa natureza de incorporar uma fixação em um determinado no tecido, né, para poder, sobre essa indexação, fazer um trabalho proteico, né, proteger o local, sobre as necessidades da localização, entre os impulsos, né, entre as sensações digeridas por essa localização. Agora, as dinâmicas, elas são proteínas que precisam estar sempre formando, quebrando, reformando, quebrando, reformando, quebrando. Por quê? Porque elas lideram as descargas, elas trabalham desenvolvendo proteção para as descargas que são previstas e para as imprevistas. Então existe uma certa porcentagem de previsão e imprevisão sobre as descargas que vão sinalizar funções no organismo. Então, a gente consegue organizar um pouco as funções nesse sistema, né, graças aos hormônios que conseguem ser sinalizados, obter vias de sinalização proteica, né? Uma vez que quando a molécula ela quer falar sim ou não, ela pode construir proteínas ou colocar proteínas
no local da fala, né? Na contração da fala, expedida pelo lado físico-químico, né? Pelo lado fisiológico do organismo. Classificação das proteínas. As proteínas podem ser classificadas das seguintes formas: quanto à composição, elas são simples ou conjugadas. Proteínas simples liberam apenas aminoácidos durante a hidrólise. Liberam apenas aminoácidos. Ou seja, uma vez que ela é formada por uma sequência de 20 bases, 20 aminoácidos, né? Ela vai liberar aminoácidos quando a água estiver sendo hidrolisada, né? Sofrendo reação química da hidrólise sobre as moléculas que vão hidrolisar, né? Vão desgastar essa água, digamos assim, dentro da seguinte composição química que elas estiverem estruturadas, né? Porque a água ela tá coberta de várias outras moléculas no organismo, né? Ela não está descoberta, ela está coberta. Proteínas conjugadas. Por hidrólise, elas liberam aminoácidos e um radical. Liberam aminoácido e um radical. Não peptídico, denominado grupo prostético. Não peptídico. Grupo prostético. Agora, quando chegar energia, quando ela estiver em trabalho de contração por atividade, né? Essa proteína ela vai liberar, né, sobre hidrólise, aminoácidos como a simples, só que ela também vai poder liberar radical, porque ela está conjugada, né? Não peptídico. São radicais que não tem não é o grau assertivo de servir a operação proteica, né? Ele está ali como é algo que surgiu, né? Como outra defesa imprevista, né? Então a gente tem na construção de proteína a certeza que é o radical maior, ou seja, é aquela que o radical maior é a porcentagem de proteção de fazer composição proteica pelo sentido da necessidade mesmo, né? Você tem essa necessidade que é prevista. Então, é prevista o estímulo de constante desse pulso. Então, esse pulso vai precisar dessa reação desse radical. Então, esse radical sobre esse impulso vai mandar desmontar a proteína para essa célula, para esse tecido sobre essa célula se manter no organismo. Agora, de vez em quando aparece um pulso assim. Opa!
Então esse de vez em quando aqui, ó, esse aqui é constante e esse é de vez em quando, né? A gente tem algo nesse sentido. Aí esse de vez em quando, ele vai gerar um radical não peptídico. Ou seja, de vez em quando não repete muito, é não peptídico. E esse radical não peptídico, ele vai ter, ele é uma porcentagem muito menor de previsto. Ou seja, ele é só de vez em quando e às vezes tem muito tempo que ele deixa de aparecer. Então ele não é previsto, né? Então quando eu sofrer hidrólise, a, 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 a proteína ela pode liberar, a conjugada ela pode liberar esse para ficar só com esse, né? Liberar esse grupo prostético e até o aminoácidos, entende? Bom, agora quanto ao número de cadeias polipeptídicas, né? Classificação quanto ao número de cadeias polipeptídicas. Ou seja, isso aqui acorda, estimula diariamente, acorda todo dia com você, é familiar, é família, todo dia você usa ou usa de vez em quando, ou se encontra de vez em quando. E aí é essa conta aqui, ó, que destransfere ao organismo a porcentagem, a relação proteica sobre esse estímulo, né? Sobre essas fontes. Número de cadeias polipeptídicas. A gente tem monômeras, as monômeras e as oligoméricas. Oligomíricas. Então a gente tem o nome e o organismo já nomeado, né? Formadas por apenas uma cadeia. E aqui a gente tem de estrutura e função mais complexas, são formadas por mais de uma cadeia. Mais de uma cadeia. São complexas. Possui experiências diversas. Ou seja, vários atores na versão da mesa. Na versão da culpa, né? Por exemplo, na versão do ajuste, né? Do juiz ou da sentença. Então essas são as oligomíricas. Então, uma coisa que o organismo é funcional a partir das rimas de pulsos encontrados. Uma coisa que é olhar para você, né? E se você não se mudar muito sua aparência, você vai transmitir uma mensagem, uma informação, né? Informa. E o organismo, ele tem coleções dessas informas. Só que para cada gaveta de informação que ele puxa, de informa, vestida ou atribuída, coligada a esse 1, ele tem um 1 preso. Um parametrificado. Um que desenvolve proteína.
Então a gente tem essas coleções, esses álbuns de proteínas, esses albuminas no sangue ou no desacordo de contração de um agente na área, né, no molecular. E quando a gente tem essas oligoméricas, quer dizer que a gente tem mais de uma cadeia, ou seja, a gente pode estar encontrando com uma família ou vivendo em uma família, né, em um momento familiar, onde a gente tem complexos. Por quê? Porque existe esse um unido à matéria, né? Essa união de um agente com matérias, só que num sentido muito exponencial, num grau muito maior de expoente. E aí a gente tem essas dúvidas que vão criando proteínas complexas. Para não colocar em risco muito o jogo das artificialidades orgânicas que suspendem as informações dos planos colinérgicos, né, dos planos harmoniciosos. Quanto à forma, a forma da proteína, a gente tem as fibrosas, globulares, mais uma vez falando de materiais proteicos. Fibrosas, a maioria das proteínas fibrosas são insolúveis em meios aquosos, ou seja, tem borracha no meio, e possuem pesos moleculares bastante elevados. Normalmente são formadas por longas moléculas de formato quase retilíneo e paralelas ao eixo da fibra. Fazem parte desse grupo as proteínas estruturais como o colágeno do tecido conjuntivo, a queratina do cabelo, a miosina dos músculos, entre outros. Então, são proteínas que ajudam a organização dos impulsos nervosos, ajudam a organização, né, da distribuição dos impulsos nervosos, mantendo as articulações digamos que livres, né? Livres de reações de reações vamos supor, de reações, caraca, de altas reações, livre de reações altas, né? Por quê? Porque as articulações, quando a gente tem as fibras, as proteínas fibrosas nas articulações, não é que elas não recebem energia, mas é que elas conseguem desenvolver proteção, né? Elas conseguem decair a alta reação de energia. Então, quando chega para esses locais, elas não tomam isso como impulso, elas freiam a alta energia. Então você chega com muita energia aqui, ó, e aí aqui é uma articulação. Como essa articulação ela tem uma fibra proteica, ela consegue pegar esse impulso e transmitir aqui, ó, com
uma carga menor. Ela consegue ser um redutor. Eu esqueci como que chama isso na elétrica, né? Nas ciências das elétricas. Mas ela consegue modular o impulso nervoso. As globulares possuem estrutura especial mais complexa e são esféricas. Geralmente são solúveis em meio aquoso. São exemplos de proteínas globulares, as proteínas ativas, como as enzimas e as transportadoras, como a hemoglobina. Então, globulares são mais complexas, redondas, são redondas e enzimas transportadoras, como enzimas. O que significa uma proteína complexa globular? Quer dizer que essa proteína ela tem uma complexidade pela reação de aprontamento, né? Vamos supor que a gente coloca um quadro aqui e esse quadro ele se instala aqui. Aí ele começa a receber vários impulsos. E com o passar do tempo, com o passar desses impulsos, esse quadro ele vai se transformando naquilo que a gente chama de glóbulo. Por que ele se transforma em glóbulo? Por causa do por descasco da carga, né? Então existe o descasco da carga. É como se a gente pegasse uma faca e sobre um pedaço de madeira e começasse a cortar. Para quê? Para poder a energia passar no grau certo, né? Então, por exemplo, se a gente tinha um quadrado aqui, ó, uma massa aqui, ó, um quadrado, e a energia ela tá passando por aqui, ó. Aí o que acontece? Essa barreira aqui, ó, tá fazendo diminuir muita energia. E eu quero que chegue tal tamanho de energia. E aí ela vai descascando até chegar no que eu quero, né? Porque é como se isso aqui fosse eu controlasse o movimento dessa proteína sobre essa passagem de energia. Vamos pôr outra proteína aqui, ó. Então, tá vendo essa fenda aqui, ó? Eu que controlo. Então, sobre o meu controle sobre essa energia, eu vou acondicionando entre o conhecimento a melhor modulação, a melhor complexidade, o melhor design para as proteínas. Isso é globular, né? Isso é criar uma matéria com melhor superfície de encaixe de utilização. Isso lhe dá maior controle proteico. Então vamos para a última parte, né? Funções. As principais funções da proteína são fornecimento de energia, estruturação da célula, das proteínas. Então elas fornecem energia, estrutura da célula, catalisador de funções biológicas na forma de enzima, estrutural, catalítica, regulação de processos metabólicos, armazenamento de substâncias, muitas coisas, né?
transporte, construção e reparo dos tecidos. E reparo. Defesa e produção de hormônios, né? Defesa e de hormônios. Tudo isso é função da proteína. Então, proteína é como se fosse uma massa, né? Vamos pegar na lógica. Uma massa desenvolvida pela individualização da reação da célula que não quer sentir tanto como sentiu. E aí ela vai na natureza e busca matérias, só que a natureza da célula é orgânica. Então ela vai no organismo e sobre o organismo ela consulta investimentos da natureza do organismo para remodelar a massa celular, fazendo com que os investimentos de massa sob pressão, sobre química, sobre essa localização, essa regência do núcleo, consiga construir melhores relações com as trocas de energia, melhor controle sobre a energia em extrato de edificação e mantimento celular, melhor estrutura, melhor acondicionamento das localizações que essas células sofrem, desestruturação, catalisação, né, quebra de substâncias, regulação, regular o organismo sobre entrada e saída de potenciais, né, superpotências ou poucas potências. Se o organismo ele está sofrendo muita hidrólise, ele tá perda de água, a proteína ela pode se formar para ajudar o organismo estruturalmente a economizar, né, a perder menos água. Tem muitos animais que têm fabricam proteínas para esse complexo, para essa condição climática. Inclusive o próprio clima ele coordena de certa forma o organismo sobre a necessidade de proteínas. Armazenamento também, da mesma forma, a gente consegue armazenar, a proteína consegue ajudar no armazenamento de substâncias, no transporte de substâncias, na construção e no reparo das células, na defesa das células quando elas estão atacadas, sofrendo altas atividades, recebendo convidados inesperados, né? E produção de hormônios, que são essenciais para poder avisar, né? Hormônios são placas conversoras, né? Que conseguem organizar muito bem os transportes celulares. Então existem alimentos que são ricos em proteínas. Eles são de origem animal e menor quantidade em origem vegetal. Então, animais já têm aminoácidos. Animais, né? Alimentos de origem, eles contêm aminoácidos em maior quantidade, que é
da composição química orgânica, rico em aminoácidos, que formam proteínas. Logo, proteínas são conjuntos de aminoácidos, e esses animais contêm bastante. Carnes em geral, peixes, ovos, leites e derivados, feijão, lentilhas, soja, quinoa, trigo e ervilhas. Então, quando a pessoa ela está com muito fraca, ela está com dificuldade até mesmo de produzir suas proteínas, é bom que ela coma alimentos de origem animal, porque esses alimentos elas vão facilitar o organismo a compor a célula compor a proteína que ela precisa. Vão ser como se fossem massas prontas. Só que a melhor massa para o organismo é a massa que ele produz a partir de um trabalho sistêmico. Então essa é a melhor massa do organismo. A massa que desamassa já há muito tempo no interior do organismo. Então a gente tende a ser melhor quando a gente precisa menos das massas exteriores. Quando a gente consegue uma regra, uma receita alimentar que a gente consome pouco, mas o suficiente para manter os nossos mecanismos em operação de produção de proteína. Essa é a melhor forma. Quando a gente come em excesso aminoácidos, alimentos de origem animal, vegetal, a gente coloca o nosso organismo a uma desobrigação de comportamento, de decomposição desses alimentos, e isso tudo coloca o nosso organismo em estresses desnecessários, e às vezes eles compõem complexos de proteína por insolação, por disrupção, por necessidade de lidar com o estresse, que não são constantes, que são vezes ou outras, como a gente falou no vídeo. Então a gente tem que tomar muito cuidado e conversar direito com o organismo, porque senão essas desorganizações se tornam até mesmo constantes na vida das pessoas, e quando pensam que não, elas estão se vendo à luz de disrupturas, Elas se veem no espelho e se transformam em seres que são produtos de falhas de afinações, falhas de compreensões das necessidades do organismo, de ser obediente ao organismo, Então as proteínas elas estão aí para ajudar, mas porém elas não são aquilo que faz funcionar o organismo, mas aquilo que ajuda a cuidar do funcionamento do organismo, ok? Então a gente precisa das proteínas sim, mas de instalares em proporções e em condicionamentos necessários, nunca em excesso. Muito cuidado com isso, porque as proteínas que estão conjugadas com ácidos graxos, óleos e com açúcares, entre outras especiarias, podem fazer com que você se engane, à luz da harmonização, daquela coisa que temporária, daquele efeito temporário, essa terapia temporária, Muito cuidado com a ilusão dos artifícios, Vai com calma sempre que você iniciar uma atividade. Tente fazer as progressões te contarem detalhes por detalhes, Não deixe a progressão pular demasiadamente sem com que você controle
esse salto, porque é disso que se trata, conversões e controles no organismo, ok? É sobre esse tempo de apreensão desses saltos, dessas viaturas, desses enxames de lucro, entre aspas, por ter acesso a atividades incríveis, né? A adrenalinas, a esses confrontos de resoluções potentes, né? Artificiais, ilusórias, né? Ou acessórias a uma dada porcentagem de reflexos em destaque sobre uma fonte de conter valorização. Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem que a proteína sobre o acondicionamento orgânico e a ciência tende a avisar. No mais, cabe a vocês lidarem com as proteínas e com as construções e as edificações que elas tendem ao seu favor nesse organismo incrível que é o seu, não é mesmo? Então, bora cuidar disso, sabendo do que as proteínas se tratam. No mais, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!